Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SZCast. Estamos aqui para mais um episódio que foi preparado com muito carinho, muita atenção para todos vocês que são apaixonados por tecnologia, por inovação e principalmente voltado ao mundo de logística. E hoje estamos com um convidado super especial, um profissional com vasta experiência no mercado de logística, trará insights valiosos falando sobre estratégias, sobre o mercado de oportunidades e sobre os desafios do mundo de logística. Com vocês, da JV8 Consultoria, Jorge Valêncio. Seja muito bem-vindo, Jorge. Muito obrigado, Valmir. Agradeço. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conosco e compartilhar alguns insights valiosos. E antes de mais nada, de startarmos aqui esse podcast, o SZCast, gostaria que você falasse um pouco, Jorge, sobre a sua trajetória profissional. Então, compartilhar um pouco desses insights, da sua trajetória que te trouxe até aqui e sobre a sua atuação de momento. Bom, obrigado aí mais uma vez pela participação aqui. A minha trajetória começou no chão de fábrica, que eu digo que foi a melhor escola, o curso que eu tive, né? Sim, Começando ali numa indústria manufatureira de eletrônicos, e aí pouco depois eu fui para a área de compras e aí fui me envolvendo com o supply chain, né? Lá atrás não se falava tanto essa palavra supply chain, era suprimentos mesmo, área de compras, logística não tinha muita relação, né, com a área de compras, era um pouco dividido e com o tempo a gente vai percebendo que essas áreas são co-irmãs e cada uma com a sua importância. Então, passando por algumas empresas de manufatura, varejo, indústria, comércio, distribuição, e eu fiz um curso na área voltado para a gestão da produção, que é a base da engenharia da produção, e isso me despertou muito mais conhecer a logística, né? Vem aquela pergunta: o que que é logística, né? exato. É tudo que movimenta, né? Então, em casa a gente faz Uhum, logística, né? Sem saber a gente faz logística, já nascemos fazendo logística, sim. mas quando se trata do ambiente corporativo, ela é um elemento fundamental, né? Hoje, principalmente nos dias atuais, hoje uma empresa que não entrega um produto com uma agilidade, na quantidade correta, na qualidade correta, né, ela não sobrevive. E aí eu resolvi empreender, já fazem aí já quase 4 anos, resolvi tocar solo, né? Resolvi sentar do outro lado da cadeira para Lado da vender o cadeira, serviço, sim, que aham, não é fácil. E aí algumas empresas, né, contrataram os meus serviços voltados aí para implantação de sistemas, né, a certo. digitalização da logística, Uhum. a digitalização dos processos e consultoria propriamente dito, né? Que eu falo, a logística ela não é só uma simples logística, só movimentar uma caixa, ela é muito complexa, né? Sim, Desde você retirar o material lá do fornecedor, importar, né, ou exportar, fazer o recebimento, fazer a conferência, fazer uma armazenagem, fazer inventário, separação de pedidos e a entrega até a última milha no cliente. Então, interessante, hein. basicamente é isso. Deixa eu até te perguntar, Jorge, como você falou que você passou por empresas dos mais diversos segmentos, e você falou que logística é tudo que movimenta, né. Mas te pergunto, essa diversidade de empresas, segmentos, a logística é toda igual ou ela tem uma diversidade imensa, possuem particularidades distintas? Cada cliente tem a sua particularidade, é muito exclusivo. Uhum, E por ter passado por segmentos industriais, seja manufatureiro, eletrônico, alimentos saudáveis, telecomunicações, é totalmente diferente, também no canal de distribuição, né. Porém, tudo é urgente, tudo é urgente. tudo é volumoso, tudo é exclusivo de cada produto, de cada, necessidade que o cliente tem. Uhum. Então, eu agradeço muito por ter passado por esse mix, esse cesto de produtos e serviços também, que hoje eu consigo entrar numa operação, Hum. seja de distribuição ou industrial. Então, é isso que a gente diz, né? A logística, ela não é igual para todos, não dá para você aplicar, né? Ah, na Sim, empresa X ou na indústria X, vamos copiar em 100%. Você tem certo. que aplicar para cada empresa. Até porque o pessoal se volta muito para o processo de vendas, mas esquece que a logística é a ponta de relacionamento do seu fornecedor com o cliente. Se você não tem uma logística eficiente, você Exatamente. acaba não passando realmente uma experiência interessante. E aí eu gostaria que você citasse um pouco dos pilares que você entende que são
primordiais realmente para uma logística eficiente hoje. Porque, eu acredito que as indústrias, né, existe um investimento muito massivo realmente no Brasil para realmente automatizar cada vez mais as indústrias, que elas estão bem defasadas. E quais pilares você entende que são importantes para uma logística eficiente? Bom, controle, né, acima de tudo. Algumas empresas iniciam, um negócio pequeno e ele vai se transformando grande e ele acha que só precisa vender, só fazer marketing. Sim, Mas por trás, o coração da operação está na logística. Então, uma logística com um pilar de controle, qualidade e essa era que nós estamos vivendo, né, a era da informação, da tecnologia, é muito importante voltar investimentos para a logística. É importante trazer sistemas como o WMS, sistemas como CRM integrado ao ERP, o TMS propriamente dito, sim, para que tudo seja interconectado. Né? Hoje, quando a gente faz compra em alguma grande rede de marketplace, a nossa primeira necessidade é olhar ali o celular, e aí, já está separando? como é que está o tracking, né? Como é que está o tracking? Exato. E a gente só sossega quando saiu para entrega e a gente fica lá olhando na janela. E aí, vai sair, vai chegar que momento, né? Então, a logística ela precisa ter esse pilar de tecnologia Sim, e também de investimento, eu digo, né? Alguns empresários precisam dar atenção para a sua logística, porque é ali onde está concentrado o maior valor da empresa, maior o valor. ativo da empresa está Sim, ali parado. E eu sempre digo que um pilar, não sei se seria basicamente um pilar, mas uma metodologia é que uma logística ela tem que ser pró-vendas. Eu uhum, falo que, né, uma logística muito bem alinhada, calibrada, ela consegue fazer com que a empresa alavanque, né? sim, Ela não é só tida, ela não recebe só pedidos e processa. certo. Ela precisa pensar estrategicamente, né? Um gestor de logística junto com a sua equipe, fazer reuniões junto com a área comercial, com a área de marketing, ela está inserida na esfera estratégica da empresa. Então, não só tecnologia, mas como o básico da logística precisa ser feito, né? A gente sempre diz, o básico tem que ser bem feito. Tem algumas logísticas que são muito bonitas, você entra, tá perfeito, mas Tudo lindo, se você vai maravilhoso. olhar por trás, não tem uma metodologia de inventário, não Sim. tem uma metodologia de endereçamento, não tem lógica de acomodação dos produtos, rastreabilidade, que muito a gente fala, né? Então, acredito que esses são os Trabalhar a pilares. curva ABC, como você Trabalhar a falou, curva ABC, justamente numa importante, estratégia junto à área comercial, né. exatamente, Eu acredito assim, Jorge, não sei se é a tua visão, mas o marketplace ele deu uma sacudida nas indústrias, né, porque os marketplaces eles têm uma venda muito consultiva, voltada à linha B2C efetivamente, mas muitas vezes as indústrias não se, profissionalizaram, não buscaram exatamente. tecnologia, não buscaram justamente um pilar de uma torre de controle para identificar quais são os produtos que vão colocar em promoção, para ter uma comercialização mais rápida, mais ágil, e a logística precisa acompanhar isso, né. Então acho que é um mercado de oportunidades aí justamente para a indústria, né. Exatamente. E quando um gestor de logística está olhando para a curva de estoque, ele está indicando para o comercial, né? Uma empresa normalmente ela começa com um portfólio pequeno e com a oportunidade de mercado e posicionamento, né? Uhum. Globalização, né? A nossa economia permite que alguns empresários comecem a incrementar o seu portfólio. E aquele produto que ele começou a empresa, ele comprou bastante, deixou lá, falou: não, isso aqui depois eu giro e faço venda. Então, o gestor de logística ele tem a obrigação de indicar quanto custa uma posição pallet dia parado, né? Sim, Eu sempre brinco com alguns empresários, com alguns colegas de logística, dizendo o seguinte: um pallet é um inquilino que não paga o seu aluguel. exato. Ele é um custo, né? Alguns falam, não, para logística tá tudo bem, esse produto chegou a 6 meses, mas há 6 meses ele está ali parado, consumindo uma posição. Normalmente, algumas empresas ela tem os seus CDs, né, seus warehouses, alugados, Alugados. então precisa movimentar, né? Não só acomodar produtos. Então é importante o gestor de logística estar olhando para a curva PQR, Uhum. fazendo análise e indicando, olha, esse produto aqui parou de girar, vamos conversar com a área de marketing comercial para Hum. fazer girar produtos, né? Até porque o produto ele depreciou e não somente depreciou, mas também a sua alocação nesse espaço ele tem um custo, que muitas vezes Exatamente, é um custo oculto, certo? exatamente.
E aí você falando justamente sobre inventário, sobre o teu a propriedade realmente dos produtos, e muitas vezes o pessoal fala sobre logística, muitas vezes falam até de Uhum. WMS, né, controlar. Ainda hoje nós tivemos a oportunidade de falar sobre isso, né? Às vezes o pessoal fala sobre controlar estoque, mas um WMS, como você falou, oportunidade de fazer uma gestão e isso integrada a um CRM, não é simplesmente um controle de estoque, ele vai muito além disso, né, Jorge? Sim, sim, sim. Todo mundo acha que WMS é consultar saldo de estoque. Não, É, muito pelo contrário. Um WMS, ele é a gestão mãe da operação do produto físico, né? A gente diz que algumas ferramentas de RP que têm grandes nomes no mercado, ela tem um módulo de MM pronto, né? sim. Que vai interconectar com a área de controladoria, financeiro, Uhum, mas quando você puxa uma lista de atributos que você precisa que um WMS faça, uhum, você acaba não encontrando essas ferramentas. Por isso uhum, que a gente indica WMS de empresas especializadas uhum. em intralogística. Sim. Né? A gente fala ainda, inclusive, tem outros termos, né? Que é o YMS. YMS. Você conecta com o WMS para você fazer uma gestão de portaria, uma Uhum. empresa que tem grandes cargas, um volume alto de transportadores para fazer uma Transportadores. entrega. Esse software ele alinha, né, agenda e horário para Uhum. fazer um recebimento muito bem feito, senão vira um caos. E aí se conecta com o WMS para fazer toda a gestão de recebimento, qualidade, conferência. É, Podemos atribuir aí também inteligência artificial para Sim. apoiar na tecnologia, assim como o RFID, né? Porque um produto não conferido gera-se uma série de problemas, às vezes nem detectado no circuito interno Uhum. quando se recebe produtos. Quem vai perceber é o cliente. O Ele vai cliente. abrir uma caixa lá e falar assim: nossa, eu comprei isso aqui, um blister era para vir com 12, veio com 10. Uhum. Ou seja, eu paguei a mais e recebia menos, ou ao contrário também, né? Então a logística ela é responsável aí por satisfazer o cliente, né? É, Colocar um WMS não é um custo, é um Uhum. investimento Sim. para que aquela empresa se torne referência, ou seja, aquela empresa que vende um determinado produto seja a primeira opção quando o cliente pensar, né? Como alguns marketplaces, eu confio em comprar naquela marca. É a experiência com o cliente aqui nesse caso. Mas aí, Jorge, eu acho que o trabalho da JV8 também, ela vem justamente confrontar isso que não basta obter apenas efetuar a aquisição de um WMS, você ter uma gestão eficiente de um YMS, Sim. você ter realmente a entrada de mercadorias e caminhões para não ter aquela fila toda, mas é muito importante estruturar a sua área de logística. Então, nos deparamos em muitas empresas onde que o pessoal vai lá, vou contratar um WMS, vai resolver o meu problema 100%? Certamente não, né? Então, existe um trabalho anterior que é estruturar justamente isso, né, Jorge? Isso, a gente conversa muito com os empresários, como hoje eles vivem a era da informação, Uhum, eles compreendem que, eu vou comprar um RP aqui e agora eu resolvi a minha vida. Não. Muitas vezes a gente fala, às vezes uma planilha de Excel muito bem elaborada, né, consegue tratar toda a operação. Mas muitas vezes não é a planilha muito bem elaborada, cheia de fórmulas, ou WMS, TMS, qualquer software de gestão que vai resolver a operação. Precisa de uma consultoria, né? Aqui a gente está vendendo um uhum. peixe, de fato Sim, né? exatamente. Mas basicamente você precisa ter profissionais qualificados, profissionais aí com uma vasta experiência para poder orientar, porque muitas vezes os processos estão confusos, né? Os Uhum, processos estão em contrafluxo, muitas vezes a operação ela não tem um padrão. uhum, E justamente a gente entra aí nas operações dos clientes para sugerir melhores métodos de acordo com o DNA da empresa, né? exato. Como eu falei aqui anteriormente, recortando aqui para a indústria lá atrás, cada logística é de um jeito em cada lugar. Então, o que você faz como consultor é entrar e fazer calibres, né? Fazer Certo. ajustes finos, ou às Uhum, vezes até ajustes mais densos, que uma vez padronizado, uma vez qualificado com o DNA da empresa, a estratégia da empresa, a uhum, velocidade e o nível de investimento que ela quer fazer, aí sim cabe, que eu sempre brinco de falar de vestir a tecnologia no processo, certo. né? Uhum, Aí sim é a hora de você indicar para uma empresa que vende software, olha, esses uhum, são os meus processos, tá aqui os meus POPs, né, os meus uhum. procedimentos operacionais, aqui estão as minhas políticas, por favor, digitalize isso, porque eu quero a garantia de que não vai ter compliance, não vai furar processo. Sim. Então a gente indica sempre fazer
o primeiro dever básico de casa, né? Padronizar os procedimentos e os processos, para aí sim contratar uma ferramenta ideal. Trabalhar primeiramente a maturidade do cliente e estruturar para depois partir para uma ferramenta adequada, né? Exatamente. Porque a partir desse momento você passa a ter controle, eficiência operacional, ela poder te sugerir formas de atuação efetivamente, eu acredito que Uhum, é isso que vai lhe comportar, né. E aí eu gostaria até de citar um projeto que você repassou para mim, né, Jorge, sim. um experimento que você realizou de uma ideia de um CD, centro de distribuição, em 3D conectado com uma ferramenta até, eu gostaria até a produção para colocar até a imagenzinha aqui, para eles poderem enxergar um pouco de como é que foi esse trabalho que o Jorge e a consultoria realizou juntamente a um WMS de mercado aí, e como é que seria essa visualização e que tipo de ganhos que traz enxergar um CD em 3D? Bom, esse projeto muito bacana, bem legal você falar dele. Todo mundo precisa inovar, todas as áreas precisam inovar, né? Hoje a gente tem um smartphone na mão porque a gente precisa de uma informação rápida a 3 cliques, Sim, né? A gente não tem mais paciência. Quando passa de 5 cliques ou 10 cliques já está difícil. somos imediatistas, né? Somos imediatistas, ainda mais no mundo globalizado, conectado, as pessoas precisam de informação rápida. E não ter só informação rápida, mas não como forma de dados, letras e números expostos, mas muito mais ícones e interações. Então a gente desenvolveu uma plataforma, né, para fazer um desenho estrutural Uhum, da logística com uma integração direto com o WMS. perfeito. E isso permite uma visão em 3D de todo o CD, inclusive com visões zoom ins ou out, né, para você poder Sim, aproximar. E essa visão traz muita clareza rápida, inclusive numa reunião. Imagine você estar lá numa reunião, na reunião, teu diretor pergunta qual que é a taxa de ocupação do nosso estoque agora, né, no que meio legal. da separação. Sim, Só um minutinho. Você pode projetar esse layout que vocês estão vendo aqui, e rapidamente ele pode te mostrar o mapa de calor do estoque. Como a gente bacana. falou agora aqui, curva, né, de produto, ele ajuda o gestor a tomar uma decisão rápida Sim, de qual produto movimentar, né? uhum, Então hoje, por mais que você faça uma bela apresentação com PowerPoint, com dados, muito mais um visual rápido na tela, uma pequena filmagem, né? Para você indicar qual é a saúde do teu estoque, perfeito. como que ele está, né? Será que eu precisava movimentar esses produtos? Será que eu preciso de um CD maior? Será que eu devo terceirizar? Às vezes, muito convencimento você tem ali já online, prontamente dito, né? E o que eu sempre digo, às vezes você vai precisar de uma informação e você depende de um supervisor, depende de um analista, depende de um operador para ir lá na posição. Imagine um estoque com 10 mil metros quadrados. Você vai gastar 15, 20 minutos e às vezes você precisa de uma resposta imediata. Até para um alinhamento junto à equipe comercial, à equipe de marketing que você comentou, né? Tem algum produto que está parado no meu estoque, quero efetuar um alinhamento estratégico com relação a esses produtos, aonde estão posicionados, para daqui a pouco reposicionar para uma ação de marketing, para uma venda consultiva, uma venda ágil agora, Black Friday, que estão criando várias ao ano, né? Então isso também possa ser um insumo imediato, né? Então é o que a gente fala, né? Um consumo imediato realmente da informação, né, Jorge? Exatamente. É importante o gestor ter esse nível de informação, essa interação rápida, porque uma vez que o consultor entrou numa empresa, ele arrumou os processos. Sim, Legal. Implantou um RP muito bem implantado, colocou um WMS. E mesmo assim ele precisa agora ter visões. Agora ele tem uma arma pesada na mão dele, mas ele precisa ter interações rápidas para que ele não fique extraindo dados, minerando dados, colocando em planilhas de Excel. Então, dentro desse dashboard interativo, ele toma decisões estratégicas e rápidas. muito bacana, Jorge. Aproveitando o momento, pessoal, gostaria de deixar um convite super especial para todos vocês. Será realizado nos dias 12 a 14 de agosto, no Expocentro em Balneário Camboriú, a Logistic 2025.
A SZ Soluções, com seu produto WMS Bistock, estaremos apresentando as nossas soluções e você tem a oportunidade também de conhecer essa solução que o Jorge acabou de apresentar aqui para você, seu estoque 3D conectado diretamente ao WMS Bistock. Então, eu acho que é uma oportunidade imensa trocar uma ideia com o Jorge também sobre as oportunidades de uma gestão de estoque eficiente, como melhorar operações, né? E principalmente como você trabalhar a estratégia, que é o que você está falando justamente sobre a estratégia. E nesses dias 12 a 14, vocês terão a oportunidade de também conhecer Doc On Time, a parte de YMS, o lançamento da TEP, a ferramenta de antecipação de recebíveis, e também SZ6, voltados para a linha e-commerce, para a linha de representantes e para a linha de autoatendimento. Então, dia 12 a 14 de agosto, Logistic 2025, aguardamos vocês. Fica a dica aí, pessoal. Aparece lá. Vai É, ser muito bom. maravilha. E Jorge, eu gostaria de entender um pouco sobre tendências, né? A gente entende que o mercado logístico do Brasil ele é um mundo de oportunidades. O que que você espera nesses 5 a 10 anos aí do mundo de logística, né? Você já tem visto uma evolução gradativa, tem uma oportunidade imensa de melhoria, mas o que você está enxergando sobre o mundo de logística? Integração de ERPs, a inserção, você citou aqui, inserção de um RFID, a inserção de um mapa 3D. O que que você enxerga sobre rastreabilidade e oportunidades desses 5, 10 anos no mundo logístico? Bom, a gente fala, né? O Brasil é totalmente complexo, são 100 Brasis dentro do Brasil, né? Há alguns anos atrás, a logística era muito voltada para o meio do país, para o sul, investimentos altos, com grandes CDs, e hoje regiões do norte e nordeste estão investindo bastante, né? Alguns estados dando incentivos fiscais para atrair algumas grandes operações. E hoje, com a vinda da tecnologia, né, a conexão por rede social, haja vista, né, as mais famosas aí, hoje todas as empresas estão navegando ali, vendendo seu produto por ali, e a logística é fundamental para isso. Não só movimentar um produto por terra, mas Sim. pensar em soluções aéreas Uhum. e para que tenha todo esse controle, toda essa capilaridade de informação, cada vez mais tudo precisa ser integrado com dados. É que eu falo, nós precisamos conectar os produtos à rede que controla isso. Basicamente, um RFID, ele Uhum. vai nos ajudar que um produto está entrando num CD, ele está sendo movimentado, Sim, né? É igual a gente vai em algumas redes de fast food, você fez o pagamento lá no totem, né? Ou sim. no autoatendimento da Ó, SZ, é uma solução bem bacana também. E você está ali naquele ambiente esperando. E por trás tem toda uma engenharia de dados, né? E tem todo um contato físico entre coletor e produto que precisa ser abastecido a todo momento. Então, aquela certo. logística tradicional de só movimentar produto com a mão com uma ficha de papel já não vai servir mais. Sim. Então, eu acredito que todos os produtos, ele pós-fabricação, ele já virá com algum dispositivo, né? Seja Uhum. o RFID, que é o mais comum, né? Hum. Mas com sensores, tudo interconectado, para que se tenha controle, inclusive, de centavos ou de peças minúsculas, seja numa caixa grande, numa caixa inner, caixa master, quer que seja. Então, a logística, ela vai sim precisar ter um investimento em tecnologia para que cada vez mais as empresas cresçam. Assim como o marketing, assim como Uhum. todas as áreas precisam do investimento, mas não tem mais espaço para ser o tradicional, Sim. ainda mais num Brasil como, né, um país como o Brasil, super complexo de terreno, geografia, de estrutura, então tecnologia ela é fundamental. É que você comentou que nós estamos de uma forma minuciosa vendo detalhes, né, centavos muitas vezes, que a sua eficiência operacional precisa ser cada vez mais constante, né. Exatamente. Então, mas bacana. E deixa eu entender um pouco, assim, se você começasse um processo logístico do zero, aí é o melhor dos mundos, né. Então, se daqui a pouco você fosse para abrir um mercado logístico, né, em que linha você atuaria, você recomendaria, assim, onde que você vislumbra como um mercado de oportunidades? Ser voltado para uma linha de marketplace, grandes empresas, uma empresa para atender os pequenos e médios? O que que você enxerga que seria uma oportunidade interessante em logístico?
Hoje muito se fala nos grandes marketplaces, né? A gente deve Uhum. reconhecer que temos aqui empresas globais operando aqui no Sim, Brasil e elas proporcionam aí a microempresários a investirem nas suas próprias plataformas e muitas vezes ela até quarteiriza alguns desses serviços, seja transporte ou armazenagem. Então, o foco com o marketplace, ele auxilia marcas, né, a alavancar os seus negócios. certo. É muito interessante a gente pensar no mundo globalizado para onde a gente está indo, onde serviços serão muito consumidos, né? É, n- a gente fala muito de carro elétrico, Sim, tem uma tendência, inclusive já roda na China. Eu estava vendo uma matéria outro dia onde você não precisa comprar a bateria, você aluga a bateria já preenchida. Então, em vez de você ficar esperando para carregar, você compra slots ali, deixa o teu sim, vazio, pega o slot. Então, é muito serviço terceirizado. As empresas estão pensando em terceirizações, unindo-se com outras empresas de outros serviços para fornecer um cesto completo para o cliente. E isso basicamente envolve logística, sim, né? aham, É, imagine, você falando do slot aqui, em algum momento alguém vai ter que ir lá coletar bateria estragada ou bateria vazia, fazer reposições. Então, acho que o mundo de marketplace, de conexões numa plataforma, né, eu acho que vai ajudar bastante aí ó, a desenvolver novos negócios. que bacana, bacana. Não, é bem importante esse insight, realmente, cada vez mais o pessoal tem se voltado a serviços. E é o que você falou, a experiência com o cliente que ele obtiver, se for uma experiência interessante, Uhum, ele retorna. exatamente. Caso contrário, ele vai buscar experiência com alguma outra empresa ou algum outro profissional. Mas bacana, Jorge. Bem, por hora era isso. Gostaria de agradecer muito a sua presença, Jorge, Eu que a agradeço. participação de mais um SZCast, insights valiosos para você do mundo de logística, para você empresário, para você distribuidor. Então, temos alguns insights valiosos. Se você quiser acompanhar mais informações do Jorge, então fica aqui o convite para a Logistic 2025. 12 a 14 de agosto, no Expocentro em Balneário Camboriú. O Jorge estará lá conosco, poderá contribuir muito com todos vocês com informações, tá? E também eu gostaria de deixar aqui um convite para vocês para o nosso próximo SCCast. Estamos preparando com um profissional especialista nessa linha de logística também, para complementar a linha que o Jorge nos repassou aqui. A todos vocês, nosso muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, Romulo, pelo Até a convite. próxima. Agradeço. Sucesso. Pessoal, o nosso muito obrigado. Esse é o oferecimento de WMS Bistock by SZ Soluções. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Tchau, Tchau, tchau. tchau.